Olá, minha gente, está começando o nosso quadro Convidados e hoje temos o 26º convidado e é o primeiro de 2024. Abri aqui com muito calor, com muita dança, com muito gingado, porque o nosso escritor é capixaba e é autor já de 2 obras do contexto do forró pé de serra. Isso mesmo, eu estou falando de Bernardo Murilo. Ele é servidor público, mas encontrou na literatura o seu caminho de expressão. É um sujeito meio tímido, sabe? Mas que quando ele adentra na escrita, ele nos surpreende. Eu falo isso porque eu li o livro, o segundo livro do Bernardo, e foi o que me fez conectar com ele e querer conhecer um pouco mais dele e agora trazer ele aqui também para falar com a gente, né, um pouco das suas produções literárias. Então ele teve o seu primeiro livro lançado em 2021, que se chama Baião, o Baião que a gente não dançou, e o segundo lançado em 2022, que é esse que eu já tenho em mãos aqui, já li e amei, que é O Último Shot Entre Ruínas, ambos lançados pela editora Pedregulho, que é também uma editora capixaba. Então você que ama forró pé de serra, você que ama aventuras e tramas interessantes, não vou dar spoiler, mas fica aí a dica para vocês conhecerem as obras do Bernardo. Ele vai falar um pouco dessas obras, vai falar da sua terceira obra que está em fase de produção, tá certo? E é sobre isso que o Bernardo vai contar pra gente, da sua trajetória. Então vem com a gente conhecer um pouco mais desse escritor capixaba amante de forró pé de serra. E se você quer adquirir os livros, seguir o autor, aqui na descrição tem tudo isso. Desce aí, acessa, acompanha o trabalho do Bernardo. Vamos então junto conhecer um pouco mais de Bernardo Murilo. Chega pra cá, querido. Olá, meu nome é Bernardo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao canal Na Direção da Poesia pelo espaço concedido. É uma honra falar, né, poder falar com vocês. Eu sou autor de 2 livros publicados, O Baião que a gente não dançou e O Último Shot Entre Ruínas. Vocês percebem que a temática do forró é muito importante para mim, né? Porque na verdade é isso, eu juntei 2 coisas que foram divisores de água na minha vida: a literatura e o forró. A literatura, ela não teve um momento específico de que ela surgiu na minha vida, assim. Foram pequenas coisas, assim, né? Eu gostava de ler quando era criança, adolescente, mas nada assim que me chamasse a atenção de escrever. E eu sinto assim que durante a minha monografia, o meu TCC, foi um período que me despertou assim, né, dessa coisa de realmente sentir um prazer naquilo, né? Eu escrevi minha monografia assim muito rapidamente, até durante as férias. Foi tão prazeroso que até durante as férias eu estava escrevendo, né? E é muito prazeroso assim poder você ter várias referências e moldando isso e, sabe, dando uma lógica a tudo que você consumiu, assim, de coisas que você absorveu, né? E para mim foi um resultado muito satisfatório. Depois você ficou um pouco adormecido, que eu comecei a estudar para concurso e outras coisas. Mas aos poucos eu fui voltando, né? Eu voltei a escrever, assim... comecei mesmo a escrever no Facebook, escrevia crônicas, né, no Facebook. E ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu fui participando também de antologias literárias. Eu participei do concurso Semente Literária da Legião Bananeira em Cariacica. E depois dessa antologia aqui de microcontos, que existe uma página na internet, né, era o Suic, que promovia concursos mensais assim de microcontos de até 250 palavras. E aí dava um tema, coração,
relógio, e você ia escrevendo uma história de 250 palavras com essa temática. E teve ao longo de 1 ano e meio, por aí, e eu fui finalista, né, algumas vezes nesses concursos, e eu acabei sendo publicado. Mas as minhas 2 primeiras obras, né, que tratam do forró, que eu fui ver assim que realmente é isso, literatura é a minha parada, né? O forró eu comecei a frequentar mais ou menos em 2012, por aí. E também foi esse divisor de águas quando eu aprendi a dançar. É uma coisa que eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então comecei a aprender a dançar e fui me soltando, fui fazendo novas amizades. E foi muito importante para mim. Aí depois de um tempo, quando eu já tava essas duas áreas da minha vida assim mais consolidadas, essa coisa de querer escrever e ir nos forrós assim, veio a pandemia, né? E me deu muita saudade assim do forró durante esse período da pandemia. E acho que foi um caminho natural. Comecei a escrever sobre forró e me deu essa ideia de publicar um livro. E eu acabei publicando 2, né? O primeiro livro, O Baião que a gente mandou solto, tem uma característica de ser mais um livro de crônicas, mas também são contos, né? São histórias que não são necessariamente reais. Hoje, lendo, assim, eu vejo que a minha escrita mudou bastante, já ele não me representa tanto, assim, o estilo dele, que tem um estilo mais de crônica, mas ele me permitiu chegar a fazer esse segundo livro, que é O Último Shot Entre Ruínas, que foi um livro que, digamos, que me representa mais, assim, eu diria que ele é uma novela, né? Ele tem uma história mais longa, né? E foi onde eu consegui realmente, assim, fazer toda uma história mais longa, embora não seja uma história muito longa, mas, assim, criar arco de personagens, características, né, maneirismos. Então, foi a minha primeira tentativa de escrever uma história mais longa e eu fiquei muito satisfeito, assim, com o resultado. Acho que dá pra dizer que eu encontrei o meu estilo, né, nesse livro. E estou escrevendo agora um terceiro livro, né, assim, muito aos pouquinhos, porque os afazeres da vida não deixam, assim, não permite que a gente se dedique em tempo integral, né? Então, assim, tem uma questão do meu trabalho, eu tô voltando a estudar para concurso de novo, então eu pego esses pequenos momentos, as frestas, assim, que eu tenho um tempinho livre e vou desenvolvendo meu terceiro livro, que é uma história que se passa na greve da PM aqui no Espírito Santo, em 2017, e eu estou desenvolvendo bem aos pouquinhos, né, sem muita pressa, sem pressão. Eu acho que vai dar bom, né? Eu acho que eu estou conseguindo desenvolver bem o meu estilo, assim, minha forma de fazer literatura. E assim, eu acho que essa coisa da literatura também reflete um pouco essa coisa minha de querer fazer alguma coisa, alguma arte, né? Eu gosto muito de música também. E assim, eu queria ter uma coisa minha, fazer uma coisa que fosse minha, sabe? E eu realmente me encontrei na literatura nisso, me encontrei assim na literatura. E acho que agora é pra sempre, né? Vai fazer parte da minha vida pra sempre. Pode ter esses momentos de vírgula que eu dou uma certa parada, mas eu vou sempre voltar. E assim, me permitiu, por exemplo, os meus livros serem divulgados por artistas do Forró Pé de Serra, né? Isso para mim foi muito legal, assim, teve artistas que leram meu livro, né? Então, sabe, são coisas que eu não imaginaria que eu poderia alcançar e eu alcancei, graças à literatura. E eu pretendo continuar, né? Sempre, assim, esse caminho é um caminho sem volta. Hoje, inclusive, eu tenho uma página no Instagram, em homenagem ao Machado de Assis. E a página se chama O Chachado de Assis, né? É uma página que eu uso textos do Machado para fazer deboche, né? Principalmente questões políticas atuais.
uma página que muita gente gosta e eu me divirto muito fazendo. Infelizmente não tenho tempo assim para ficar fazendo, para ficar me dedicando a ela assim em tempo integral. Gostaria de, né, ter mais tempo, mas tá um pouco difícil assim. Mas é isso, a literatura vai sempre fazer parte da minha vida, né? Vou sempre pegar esses momentinhos assim, essas frestas que eu tenho assim no meu cotidiano para fazer o que eu realmente gosto. E é isso. Eu agradeço o espaço de vocês aí mais uma vez. E é isso. Abraços literários a todos.